Boa noite, eu cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, amém? Mais uma oportunidade, né, que Deus está nos dando, de estarmos juntos, louvando e adorando o seu santo nome. Como é bom, né, podermos estarmos aqui, porque sabemos que o Senhor está aqui conosco, que possamos nessa noite prestar um culto que agrada o coração do Senhor, que possamos sair daqui melhores do que entramos, alegres, confiantes que o Senhor é um Deus que está conosco, amém? Abre a palavra do Senhor lá em João capítulo 15, João capítulo 15, diz assim a partir do versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, amém? Então um dos mandamentos, né, chave que Jesus sempre espera de nós é o amor um pelo outro, porque no amor, né, não há dúvida, não há medo. Então que nós possamos receber essa palavra no nosso coração, possamos amar uns aos outros como o Senhor deseja que nós amamos, em nome de Jesus, amém? Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para prestar um culto que agrada o teu coração. Abençoe cada irmão, cada irmã, abençoe aqueles que vão nos ouvir, aqueles que estão em casa, não puderam estar aqui conosco. Ó Senhor, esteja com cada um deles, dando graça, dando a cada um deles um dos maiores presentes da graça, que é sempre um coração aquebrantado, um espírito humilde, que eles possam em toda situação, a todo momento, sempre olhar para Ti, e sempre que nós possamos sempre nos renovar com a Tua presença em nossas vidas. Conduza-nos nesta noite, abençoe essa equipe de louvor, dá a eles, Senhor, dá a eles sabedoria, dá a eles perseverança, que esse louvor chegue no Teu coração com alegria, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus, amém. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre, amém? Essa canção que nós vamos louvar ao Senhor agora, ela fala sobre o fluir da graça de Deus. E a graça de Deus é algo que nos constrange, né? Porque graça significa favor imerecido, aquilo que nós não merecemos. E é pela graça que nós somos salvos, amém? Mediante a fé, isso é que a palavra de Deus nos afirma. Eu gostaria de convidar você que louvasse o Senhor juntamente conosco. Flui em mim, Senhor, a Tua graça. Flui em mim, Senhor, o Teu amor, amém? Flui
Jesus, nós adoramos a Tua presença, Senhor, nesta noite. Te convidamos a ficar à vontade no nosso meio, Senhor. Aleluia, Deus. Sobre todo nome. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Está sobre todo nome. Se alegre em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor. Se alegre em Deus, o meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia
glória a Deus, aleluia. Quero convidar os irmãos que propôs nessa noite entregar aqui seu dízimo e a sua oferta. Vem aqui, deposite aqui no gasofilaço. Eu sempre falo isso porque é importante fazer isso com alegria, de todo o coração, porque o conhecimento nos aproxima de Deus, e quando nós obedecemos e temos entendimento que é dizimar e ofertar, nós viemos aqui e depositamos com alegria, e o Senhor se alegra quando nós fazemos isso com alegria e com gratidão. Amém? Vem aqui, deposite seu dízimo, a sua oferta com alegria, com gratidão, em nome de Jesus. Deus, nós abençoamos todos os dízimos, todas as ofertas que serão entregues aqui no teu altar. Que seja, Senhor, para a edificação da tua obra, o crescimento da tua igreja. Ó Senhor, nós clamamos, Senhor, a Ti, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. O Senhor é um Deus que está conosco, um Deus que abre portas, um Deus que, segundo nós fazemos, segundo o Teu querer, a Tua palavra, promessas maravilhosas tem para as nossas vidas. Eu abençoo cada irmão, cada irmã, que o Senhor venha ali trazer a cada um a alegria do Senhor, que venha lhe trazer, Senhor, algo especial, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que supre e que está conosco em todos os momentos. Nós agradecemos e nós abençoamos todos os dízimos, todas as ofertas, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Louvado e glorificado é o teu nome, Senhor. Eu quero convidar a irmã Laninha, faz favor. Nós vamos orar pelas cartas. Aqui há muitas coisas, né, pessoais, muitos desejos. E quando nós cremos que Deus está apreciando cada pedido, no tempo do Senhor Ele vai suprir essas necessidades. Pode ter certeza disso, porque Deus nos ama, irmãos. A irmã Laninha vai estar intercedendo aqui por cada pedido aqui, né, para que Deus ouve as nossas orações, os nossos pedidos, em nome de Jesus, amém? Soberano Deus e eterno Pai, ainda Deus na presença do Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor Deus todos esses pedidos de oração, uma carta para Deus. Pai querido, antes de nascer no coração dos teus filhos, ao qual Deus colocou este título, nasceu Jesus do coração do Senhor, porque Deus agrada o Senhor quando nós pedimos, te colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas petições. Deus, só disse para Jeremias, me clama, eu vou te responder. E aqui se encontra, Pai, que das cartas dos nossos irmãos, clamando a misericórdia do Senhor, é libertação, é salvação, é cura da alma, é cura física, Deus, é cura emocional, é portas de empregos, Jesus. Deus, aleluia, o Senhor sabe e conhece todas as necessidades. Entra com providência em cada vida, Deus, em cada pedido de oração nesta noite. Deus, nós cremos no poder, no mover, no agir do Senhor. Deus, toda honra, todo louvor, toda glória pertence a Ti. Que nós possamos, ó Deus, vir na frente, dar o testemunho do que o Senhor fez, para que o nome do Senhor venha ser honrado, exaltado e glorificado. Este, ó Deus, as nossas orações, nossas petições, Deus, nossas orações diante do Senhor. E creio, Deus, que todos irão vir aqui, Deus, testemunha das bênçãos da vitória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Para ele são todas as
Aleluia. Estamos vivendo tempos difíceis, né? Quantas pessoas enfermas, sai o coronavírus, entra esse problema da gripe, e a gente começa a imaginar o que a palavra de Deus diz sobre tudo isso, né? A gente começa a pensar que tudo está acontecendo conforme a palavra de Deus. Jesus está voltando, irmãos. Tudo que nós estamos vendo aí, Jesus está voltando. É tempo de nós reconciliarmos, é tempo de aproximar de Deus, é tempo de adorar a Deus, é tempo de convidá-lo para estar presente plenamente em nossas vidas, quebrar barreiras, problemas pessoais e estarmos aqui reunidos. Mas, apesar de tudo isso, todas as lutas, dificuldades e enfermidades, nós temos um Deus que está acima de tudo isso. Eu sei que o pastor Paulo coloca muito aí, né, todas as necessidades aí no WhatsApp, porque realmente a oração é que supre as nossas necessidades e que traz uma esperança viva no nosso coração. Ele é o único que pode suprir isso, que é o nosso Deus. Então nós vamos orar aqui. Eu quero convidar o Paulo. Paulo vai fazer essa oração. Nós vamos aqui interceder. Quem estiver enfermo, põe a mão no seu coração. Se você não estiver enfermo, você vai pensar numa pessoa que está enferma, né? Porque Deus, Ele ouve as nossas orações. Sobe aqui, Paulo. Nós vamos estar intercedendo aqui juntamente com o diácono Paulo, crendo que Deus vai ouvir as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Grandes coisas o Senhor fez na minha vida esses dias. Aleluia. Testemunho vivo da glória do Senhor. Tive a minha neta cometida de bronquiolite. Segundo os médicos, seria um caso difícil. Todos que aparecem por lá ficam mais de mês internado. Mas Deus ouviu o nosso clamor. Coisa difícil é ver uma criança de 15 dias entubada. A gente fica inerte, sem saber, sem poder fazer nada. Mas fizemos muita coisa, porque Deus ouve as nossas orações. Os tempos são difíceis, Deus, irmãos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Estamos no tempo de viver pela fé, como diz a palavra de Deus. E eu creio aqui, que há poder na oração do justo. E nós queremos clamar pela igreja, por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Ó Deus, cuida dessas pessoas, cuida no corpo, cuida na alma, cuida no espírito, ó Deus. Levanta os que estão caídos na fé. Tem misericórdia, Deus, do seu povo Israel que estamos atravessando. Como o irmão João disse, nós estamos aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus. Tudo indica pela sua palavra que está prestes esse acontecimento, que nós venhamos, ó Deus, estar atento. Mas eu quero dizer que Deus não desampara nenhum daqueles que o amam. Eu digo isso, ó Deus, porque a igreja do Senhor clama, e nós, ó Deus, podemos passar por aflições, como diz a palavra, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Eu quero aqui, Deus, animar, testificar da fé para aqueles, ó Deus, que estão à nossa volta, que eles possam também, ó Deus, esperar no Senhor, porque no Senhor a nossa vitória é certa. O nosso problema às vezes é a ansiedade, mas o Senhor está à frente de todas as coisas, e o Senhor não só nega bem algum daqueles que o amam. Por isso, ó Deus, cuida da sua igreja, cuida no corpo, cuida na alma, cuida no espírito, ó Deus. Prepara-nos, ó Deus, para esse grande dia que está prestes. Essa é a oração que eu faço, Deus, e dizima que toda obra de enfermidade, seja no corpo, seja na alma, seja na mente, ó Deus, obrigado por esse momento de oração, desse testemunho, que a graça e a glória do Senhor, ó Deus, possa se resplandecer sobre aqueles, ó Deus, que em Ti esperam. É assim eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Que dê sempre perseverança, pastor Sânzio. Irmãos, Deus tem sempre algo a falar conosco. Tem um desejo no seu coração de ouvir Deus nessa noite. Fala para si mesmo assim: eu quero te ouvir, Senhor. Fala comigo. Não vou sair daqui do jeito que eu entrei, vou sair daqui abençoado, com uma instrução, com entendimento. Por isso nós estamos aqui, porque cremos que o Senhor fala, que o Senhor tem algo especial para cada um de nós. Vamos abençoar a vida do pastor Sânzio? Ó Deus, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sânzio, da sua família, dos seus filhos. Obrigado, Senhor, porque não foi ele que escolheu estar aqui. O Senhor que escolheu ele e colocou ele neste lugar. Não estamos aqui apenas por estar, Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Nada acontece pelo nosso querer. O Senhor é um Deus que está presente, um Deus que faz segundo o teu querer. E nós queremos ouvir nessa noite a tua palavra, ouvir uma instrução para as nossas vidas. Que o Espírito Santo usa ele, Senhor, com poder, graça e autoridade. Que possamos sair daqui alegres com o Senhor, transformados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Abra aí 2 Samuel, capítulo 5, o verso é o 17. E quero falar ao seu coração em nome de Jesus. Samuel, 2 Samuel, capítulo é o 5 e o versículo é o 17, vai até o 25. 2 Samuel, facinho aí, Juízes, vai caminhando. 2 Samuel. Você pode procrastinar. Eu quero dar o significado dessa palavra para você entender. Adiar a decisão. E a gente faz isso o máximo que a gente consegue. Sofremos um apertinho aqui, um apertinho ali. E o que a gente pode fazer para procrastinar, para deixar para depois? Depois eu decido, depois eu faço, depois eu realizo, depois eu tomo a decisão. O que a gente puder fazer para procrastinar, a gente faz. O texto bíblico fala de uma decisão que Davi tinha que tomar e não dava para adiar. Isso vai acontecer com você, mais cedo ou mais tarde. É só uma questão de tempo. E você está sendo encaminhado, você está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus para isso. Decisões menores, decisões médias, decisões maiores, nós temos que tomar. E essas decisões que você não toma, ela só é uma procrastinação, só um adiamento por falta de coragem, por falta de, na realidade, não saber o que vai acontecer, por medo, enfim, vários são os motivos. Quando você vai em 2 Samuel capítulo 5, de 17 a 25, você vê uma decisão que Davi teve que tomar, mas não dava para adiar, chegou no ponto máximo, no limite. E nós passamos por isso. Mais cedo ou mais tarde, não dá para enrolar mais. Não dá para esconder mais. Você vai ter que tomar decisões. O texto fala assim no versículo 17: quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Vamos por sequência para você entender nessa noite como que você se enquadra dentro do texto. As pessoas fazem dos seus comportamentos uma busca de o que elas estão fazendo trará certas garantias, as quais elas precisam. Então as pessoas vão se comportando dentro da perspectiva de que esse comportamento
vai dar alguma garantia a ela. Então ela se autoprotege, ela vai aqui, ela vai ali, ela vai acolá, ela faz um punhado de coisas, com a perspectiva de que ela terá garantia. Mas historicamente, história é uma coisa fenomenal, muito atraente, porque as histórias são realidades contadas no passado, que a gente pode focar e dizer, foi assim, e não tem nada de novo debaixo do sol, na terra. E a história conta que, a não ser que Deus garanta alguma coisa, nada está garantido. Nada está garantido. Mas a gente ama garantia, a gente ama na realidade uma coisa chamada estabilidade. Então a gente vai em busca disso, a gente se comporta de uma forma que a gente consiga isso. Nós amamos as estabilidades. Coisa boa é ficar sossegado no canto. Só que Deus vai te tirar do canto. Só que Deus precisa te tirar do canto, porque você precisa ter experiências com Deus. Então Ele precisa tirar você do canto, e muitas vezes do canto da estabilidade, do canto da garantia, que hipoteticamente você acha que tem, mas não tem. Deus permitiu que o exército dos filisteus saísse perante Davi e tivesse a intenção de prendê-lo. O que é uma prisão? Prisão nada mais é do que a ideia de um controle, de uma manipulação, de um impedimento. E é isso que o diabo faz. A ideia do diabo, do mundo espiritual, a ideia específica dos seres espirituais, do mal, das hostes malignas, a ideia é exatamente essa: te impedir, te proibir, dar a você um certo controle, de forma que imponha alguma coisa sobre você. Então não é convencimento, é imposição. E os filisteus queriam fazer isso, impor algo sobre a vida de Davi. No versículo 17, continuando aí depois do ponto, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Eu gosto muito de pensar nas ações e nas reações. Quando Deus age, a perspectiva de Deus é que você reaja. Quando você age, a perspectiva de Deus é que Ele reaja. E nessa interação de ação, de reação, é que vivemos com Deus, experimentamos Deus. Davi, ele sabe da intenção dos filisteus, da proibição que eles queriam, da imposição que eles queriam. Só que diz o texto aí que ele desce para a fortaleza. Que fortaleza é essa? Irmãos, a gente precisa se fortalecer. Você não se fortalece em qualquer lugar. Você não se fortalece com qualquer leitura. Você não se fortalece em qualquer ambiente. Você só se fortalece em ambientes específicos, em leituras específicas, com procedimentos específicos. E quando Davi ele desce a fortaleza, a ideia de Davi era estar lá naquele lugar, naquele ambiente, para revigorar, fortalecer. Primeiro a gente fortalece, depois a gente ataca. Tem um punhado de gente querendo atacar, conquistar, vencer, ter, ser, sem se fortalecer. Não vai dar certo. Historicamente, biblicamente, isso não vai dar certo. Não ataque se você estiver fraco. Não ataque se você estiver numa fé vulnerável. Não ataque se você estiver sem discernimento, sem compreender as coisas, sem entender pouco ou pouquinho. Não ataque no impulso. Vai fortalecer primeiro. Porque um fraco atacar
ele não tem forças para resistir, para olhar, para direcionar as suas forças no combate. Davi, ele desce para a fortaleza para se fortalecer, e é interessante como que esse homem se fortalece. É algo diferente, porque se eu falar em fortalecimento com você e dizer assim, você está fraco, você precisa se fortalecer, e se eu for para o campo físico, você logo vai pensar, eu preciso de alguns nutrientes, eu preciso de algumas vitaminas, eu preciso de uma alimentação mais adequada, eu preciso de um exercício físico, eu preciso de uma dieta, enfim, você vai pensar nisso. Mas Davi queria fortalecer o emocional. Os filisteus estavam atacando, ou iam atacar. Davi queria fortalecer e ter uma condição de visão e de discernimento espiritual. Então Davi se fortaleceu de uma forma que vale a pena você ver no texto, no versículo 18. O versículo 18 diz assim: os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e ocuparam. O inimigo já estava lá, já estava ocupando. E olha como que Davi se fortaleceu. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor, como que se fortalece? Buscando a Deus, orando, tendo em você uma expectativa de que na sua pergunta Deus vai dar uma resposta, porque é a resposta de Deus que pode dar algum tipo de garantia para você. Então grave isso, é a resposta de Deus que pode garantir para você um futuro. Poucas pessoas sabem ou conseguem discernir o que Deus tem com você, ou que tipo de plano Ele tem para a sua vida. Isso é difícil de saber. E os filisteus não sabiam o tipo de plano, o tipo de ideal, o tipo de proteção, o tipo de designação que Deus tinha para com Davi. Os filisteus não sabiam disso. O seu irmão que está do seu lado não sabe disso. As pessoas não sabem disso. Mas o que isso importa? Nem o diabo sabe com nitidez o plano que Deus tem para você. Ele sabe que Deus está te levando, caminhando com você. Ele sabe que Deus está, na realidade, abrindo uma situação aqui, uma situação ali. Você está passando nessas portas. Ele sabe que Deus está de alguma maneira criando alguma situação, mas Ele não sabe o plano na integralidade, na totalidade, na profundidade, nas dimensões corretas. Ele não sabe disso, e Ele só vai saber disso no final de tudo. O versículo 19 diz aí, Davi se fortalece. Na minha versão, Davi se fortalece buscando a vontade de Deus. Como que você pode se fortalecer? Não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem outra maneira, não tem outra estratégia. Você só se fortalece estando centralizado naquilo que Deus tem para você. Qualquer outro lugar, isso não vai te fortalecer. Isso vai te complementar, quem sabe isso vai te dar uma sensação de satisfação temporária, quem sabe, mas vida plena não vai. E Davi sabia disso. Davi se fortalece buscando a vontade de Deus. Olha que fato interessante, Davi não queria ser afoito. O que é uma pessoa afoita? É uma pessoa que faz baseada na sua condição, na sua perspectiva. Dá conta, eu vou dar conta, eu vou fazer, eu estou vendo, eu vou conseguir, eu vou. Davi não queria isso. Davi não queria confiar em si mesmo. Davi queria a opinião de Deus.
Quantos aqui nessa noite querem a opinião de Deus? Nós precisamos da opinião de Deus. E o que significa a opinião de Deus? Quando Deus opina, não é qualquer pessoa que opina, é alguém que tem controle, sustentação, poder para mudar, palavra para cumprir. A opinião de Deus não é uma opinião qualquer. Por isso que Deus tem que dar pitáculo na sua vida, falar sobre você, sobre sua circunstância, sobre o seu comportamento, sobre as suas relações. E você precisa ouvir Deus falar com você. E quando Deus fala com você, de você, para você, a opinião de Deus é a única garantia que você tem. E graças a Deus por isso. Deus não opina por opinar. Deus opina para acertar, para garantir aquilo que Ele opinou. Deus opina para trazer a realidade do que é ou do que vai ser. Então, quando Deus chega ao ponto de falar com você, Ele está falando de realidades que, se não é naquele momento, vai ser mais tarde. Igreja é o recipiente que precisa ouvir a opinião de Deus. Mas nós perdemos essa percepção. Nós colocamos outros artifícios, outras maneiras de interpretar as coisas. Davi, em primeira mão, ele não consulta o seu general, os subalternos. Ele não consulta e não faz lá um conselho de pessoas perguntando o que vai fazer. Primeiro ele consulta Deus. E no versículo 19, Deus, ele pergunta: devo lutar contra os filisteus? Imagine pessoas de fora. Davi, você está perguntando Deus se você pode lutar contra os filisteus? Olha a opinião que é a opinião humana. Olha o que é uma opinião parcial, que não tem controle, que não tem garantia. Diria o seguinte: claro que você pode. Você tem armaduras, você tem armas, você tem pessoas, você tem um exército. Claro que você pode. Olha o que é uma opinião de alguém que não está sintonizado no mundo espiritual. Claro que você pode. Por que você está perguntando a Deus se você pode lutar contra os filisteus? Davi sabia que quando Deus responde tem garantia. Você tem que saber disso dentro da igreja. E é por isso que você tem que insistir nas orações. Ore, ore, ore. Ore querendo, ore sem querer. Fale com Deus querendo, fale com Deus sem querer. Abandone a emoção. Vai na prática da habitualidade, da situação costumeira. Eu estou aqui porque eu preciso e sei que o Senhor fala. Não estou sentindo nada. Não sei onde o Senhor está. Se o Senhor está na frente ou atrás, ou à minha direita ou à minha esquerda. Mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. E por isso eu te peço, fala comigo, me dê uma resposta. Eu preciso entrar nesse processo educacional baseado nas Escrituras, que é inerrante, não erra. Eu preciso entender isso. E as opiniões alheias que eu tenho e consigo ouvir, que me falam: por que você consulta a Deus? Por que você tem essa prática de orar? Quando se faz uma pergunta para Deus, se tem uma resposta com garantias. Quando você faz uma pergunta para o Google, na internet, ela dá uma informação baseada em fatos históricos que não tem garantia. Quando você na realidade pergunta se você deveria lutar contra os filisteus, e Davi perguntou isso, ele perguntou não só isso, mas ele fez logo em seguida uma outra pergunta: tu me darás vitória? Posso ir?
E se eu for, tu me darás vitória. Essa segunda pergunta no capítulo 5 aí, no versículo 19, essa segunda pergunta de Deus a Deus foi melhor que a primeira pergunta, porque Davi queria saber o seguinte: posso lutar contra os filisteus? Primeira pergunta. Segunda, se eu for, o Senhor me dará vitória? Davi não queria apenas lutar, queria ter a garantia da vitória. Esse é o meu processo, é o seu processo. Que ideia é essa só de lutar sem a perspectiva de que vai vencer? Não vale a pena. Na luta, se você não tiver um resultado, e tem muita gente lutando sem resultados, não consegue fazer a medição correta, sabe que estão frustrados, frustradas. E quando você luta sem essa garantia, isso é um desgaste. E olha essa sequência que eu tenho para falar com você. Se eu luto sem garantia, eu começo a me desgastar. Então você está numa situação complicada. Do desgaste, o próximo passo é o cansaço. Então olha só, vai na sequência comigo aí. Vem no raciocínio comigo. Eu começo a lutar, porque eu acho que eu tenho que lutar. Então eu começo a lutar. Luto. Chega um tempo que eu me sinto cansado por causa da luta. Você acha que para por aí? Não. Do cansaço, a próxima etapa é a frustração. Você está frustrado? Então você já está na terceira etapa. Meu Deus, você já está na terceira etapa, frustrado. Se você comenta com alguém que você está frustrado, decepcionado, você já está na terceira etapa. Você acha que parou por aí? Da frustração, nós temos na realidade, o próximo passo é a ilusão, porque é esse o segmento: desgaste, cansaço, frustração. O próximo passo é a ilusão. E da ilusão, a gente desiste, perde a perspectiva, a expectativa em Deus. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque Deus é a única esperança que nós temos. Então você tem que cuidar disso. Deus respondeu a Davi: vai, vá, pode ir lutar contra os filisteus, e eu lhe darei vitória. Deus respondeu a segunda pergunta de Davi. Isso implica garantia. Olha só no versículo 20 para você verificar esse segredo, essa revelação da palavra. Então Davi foi até Baal-Berazim e aí venceu os filisteus. O que Davi fez? Depois que Deus falou, respondeu, Davi foi. Depois, é depois que Deus fala que você vai, e não antes. Aprenda esse processo, esse princípio. Você faz, você realiza, você entra em processo de atividade, você conversa, você faz um punhado de coisas sem que Deus tenha te respondido. Você não tem garantia nenhuma. É depois que Deus falou, é que Davi se movimentou. Então venha comigo aqui no meu raciocínio, para a gente aprender alguma coisa hoje, aqui no texto. Pastor Sâncio, vou te ajudar. Vou supor que você está me fazendo uma pergunta. Pastor Sâncio, Deus demora muito a responder. Pastor Sâncio, eu oro, pergunto, e o tempo passa, parece que Deus fica em silêncio. Pastor Sâncio, eu acho que eu vou vendo as coisas, percebendo as coisas, e nessas percepções eu tomo a atitude, Deus abençoa a atitude que eu tomo. Você não lê Bíblia não?
Você nunca leu Bíblia, não? A Bíblia não diz isso. Isso é perspectiva, isso é ensinamento secular, mundano. E Davi vem ensinando isso pra gente. Primeiro você pergunta a Deus. Se Deus não te responder, você fica lá até. E o Salmo 127 diz isso: até que Ele tenha misericórdia de nós e responda. O Salmo fala sobre isso. Como uma serva fita os teus olhos e fica lá com seus olhos fitos na sua senhora. Como um servo fita os seus olhos e fica lá o escravo com seus olhos fitos no seu senhor, até que ele responda e tenha misericórdia de nós. Não ultrapasse esse princípio. É por isso que dá errado, é por isso que não acontece. É por isso que as coisas não vão fluir. É depois que Deus fala que você vai, e não antes. Só que você quer ir, e o mundo te impulsiona, não perca tempo. Você está perdendo tempo, e o tempo está passando, e você está envelhecendo. A Bíblia não fala que você está envelhecendo. A Bíblia diz que Deus tem um plano, e desse plano, esses planos não são frustrados. Jó 42:2, leia lá por favor. 95 anos de idade, foi quando Deus pegou Abraão e falou assim: vou te dar um filho. Ei, psiu. Deus é atemporal. E eu quero te incentivar nessa noite a buscar Deus, porque é a fala de Deus que vai te dar garantia. Ir antes de Deus falar. Antes de Deus falar é dar um tiro no escuro, é contar com probabilidades, com chances, se Deus quiser, mas não tem certeza nenhuma de que vai dar certo. E quando eu vou para o versículo 20 aí do capítulo 5 de 2 Samuel, eu vou aprendendo com o texto, que o texto me dá realmente um discernimento de que há uma garantia em Deus. E Davi pega essa garantia na forma de pergunta, e Deus responde e dá essa garantia em forma de resposta. Davi, pode ir lá sim. Davi, eu vou te dar vitória sim. E aí o fato acontece, e Davi relata como que Deus fez depois que Davi buscou Deus, perguntou a Deus, e Deus deu garantia. O texto fala assim, Davi comenta, dizendo assim: como enchente. Imagina uma enchente, gente, vocês estão vendo aí essa enchente? Tanto de água caiu aí em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado muito farto de água, e as pessoas constroem as suas casas muito próximas dos rios, por vários motivos, não vamos entrar aqui em questão. Só que quando há enchente, irmãos, a enchente leva tudo, derruba tudo, atropela tudo. E Davi comenta da seguinte maneira: só como uma enchente derruba tudo, assim Deus fez com os filisteus, com os meus inimigos. Tudo porque Deus falou. E quando Ele te dá uma resposta, guarda, aceita, valoriza, fica com ela, não dê ela para ninguém. O versículo 22, você pode achar que você só deve fazer essa consulta a Deus uma única vez, por uma decisão muito importante que você tem que tomar na vida. Você está equivocado. Sempre existem inimigos, eles sempre voltam. Os filisteus, eles sempre realmente perturbam. E essa decisão de buscar a Deus, ela não é uma única vez. Você vai ter que praticar isso muitas vezes. Deus, o que eu faço? Eu falo, eu fico calado. O que eu faço? Eu vou, eu não vou. Deus, o que eu faço? O que eu faço? Me responde, Deus. O Senhor que tem o futuro nas mãos, me responda. Quando eu vou para o versículo 22, você entende isso da seguinte maneira: então os filisteus voltaram para o vale dos gigantes e ocuparam. Estava lá os filisteus de novo, mesmo a enchente tendo derrubado tudo,
matado muita gente, muitos filisteus. Estavam lá os filisteus de novo. Decisão você vai ter que tomar. Não adianta protelar, não adianta dar desculpas. Você só está deixando o tempo passar, e às vezes não é bom. Assim que os filisteus armaram uma imposição, uma situação contra Davi, logo ele desceu para a fortaleza, e logo ele começou a falar com Deus. Opa, Deus, o que eu faço? Vou lutar? Não vou lutar? Se eu for, o Senhor vai me dar vitória? Como que é isso? E o 23, versículo, me dá a entender que mais uma vez Davi consulta a Deus. Olha para mim aqui, eu quero que você olhe para mim. Por favor, olha para mim. Biblicamente, quando você tem uma experiência com Deus, ela não se repete, ela é nova, tem ingrediente novo. Quando Davi, aí no texto, no versículo 23, busca Deus de novo contra o mesmo inimigo, os filisteus, tendo que tomar uma decisão: vou lutar, não vou, o que eu faço? A forma de Deus dizer foi diferente, o que Deus disse foi diferente. Então você tem que entender isso. O que te serviu há 10 anos atrás não quer dizer que vai te servir hoje, porque Deus renova, Deus tem novidades. A Bíblia diz que Ele abençoa as suas novidades, e eu quero que você entenda isso. Olha o que diz aí o versículo 23. Mais uma vez Davi consultou o Senhor, e Ele respondeu. A resposta não foi a mesma. Deus disse assim: não os ataque daqui. Deus estava revelando para Davi: olha, dessa vez, nesse tempo, nessa circunstância, eu não quero que você os ataque daqui, de onde você está. Você precisa de ir atrás da revelação que Deus tem para você. Deus tem revelações para te dar que você não tem, que só Ele tem. E quando Davi procura Deus pela segunda vez, consultando o Senhor, Deus responde de uma forma diferente, pois a cada dia Deus muda e pode mudar as circunstâncias, e as circunstâncias são diferentes todos os dias. A mesma água que passa debaixo daquela ponte não é a mesma água que passa sempre debaixo daquela ponte. Não é. Não, Deus começa com uma negativa: não faça isso. Não os ataque como você os atacou na primeira vez. Dê a volta, Davi. Deus, dê a volta. Por que o Senhor tem essas estratégias, essas situações inusitadas? O Senhor não é Deus. O Senhor está me dizendo para mim não atacar daqui. Eu ataquei daqui e venci. Por que eu não vou repetir o mesmo processo, fazer as mesmas coisas? Deus tem estratégias diferentes para cada um. E aí Deus fala assim: dê a volta, vá Davi até as amoreiras, vá até lá. Deus, o que tem a ver amoreiras com filisteu, com guerra, com conquista, com terra? Davi, vá até as amoreiras e os ataque por trás. Então Deus, Ele tem algumas estratégias que você precisa ficar antenado na sua vida. Está acontecendo alguma coisa com você? Tá. Todo mundo tá. Sempre acontece. Decisões sempre têm que ser tomadas. E você precisa saber qual que é a estratégia de Deus para você vencer esse tipo de ataque que está acontecendo com você. Essa doença que está te pegando, essa condição de laço que está te embaraçando, essa situação que você está envolvido, esse desânimo que você está, isso são ataques. Não os ataque daqui, disse Deus a Davi: dê a volta, vá até as amoreiras e os ataque por detrás. Segredo, estratégia, revelação, conduta de Deus específica para vencer. Só Deus tem isso. E vou finalizar da seguinte maneira:
Deus no versículo 24. É por isso que essa busca é constante. Ele fala com Davi o seguinte: vou dar um sinal. Vou dar um sinal. Quem que entenderia o sinal? Os filisteus? Não. O sinal era para Davi. E quando Deus fala com você, é para você. Pode ser que seu irmão que esteja ao seu lado não entenda, seu marido não entenda, seu filho não entenda. Deus dá a entender que daria um sinal para Davi. E que sinal era esse? Um sinal que ele percebesse, que ele entendesse. Davi, vou fazer um barulho de marchas por cima das amoreiras. Preste atenção, Davi. É um barulho de marcha, e você vai perceber isso, por cima das amoreiras. Você precisa de um sinal, lutar por um sinal. Depois, Davi, que você ouvir esse barulho por cima das amoreiras, aí você ataca. Só quando você ouvir, ver o sinal, Davi. Sem sinal você não vai, sem sinal você finge de morto, sem sinal aqueles soldados valentes que você tem, aqueles soldados submissos, você fala assim: olha, fica todo mundo quieto, não é hora. Não precisa dar muita explicação não, Davi. Não precisa explicar para eles que Deus te disse, que Deus falou, que Deus relatou, que Deus revelou. Não, foi Deus que falou com você. E a gente tem que entender isso. Temos que ouvir o barulho de Deus primeiro. É depois que você ouve o barulho de Deus, depois que Deus combina com você. O que você tem combinado com Deus? Olha o que Deus tem combinado com você. Você está achando que é a gente quem combina? É Ele quem sabe, é Ele quem pode, é Ele quem tudo vê. Não é mais fácil Ele combinar com você do que você, que pouco vê, que pouco sabe, que pouco entende, querer combinar alguma coisa com Ele? Deixa Deus combinar alguma coisa com você. E nessa combinação, você fica onde você está, até que o barulho venha, por cima das amoreiras. E Davi no versículo 25, fez o que o Senhor havia mandado. Depois que ele ouviu o barulho das amoreiras, ele foi para a guerra. Ele entendeu, vai dar certo. Enquanto Deus não falar, meu irmão, minha irmã, busca uma resposta de Deus, uma fala de Deus, e é assim que você vai vencer. Qualquer outro critério, qualquer outra forma de aprendizado, você vai cair nas probabilidades, nas chances, mas sem nenhuma garantia. Por isso, irmão, preste atenção, lute, mas busque uma resposta de Deus. Como é que você vai vencer o que você está pretendendo lutar? Se fortaleça perguntando a Deus, se relacionando com Deus. Deixa Deus opinar sobre essa questão, falar. E pode ser que Ele fale algo que você não esteja esperando, não queira ouvir, mas é necessário. E isso vai fazer bem para você. Deixa Deus opinar a seu respeito, porque a opinião de Deus não é qualquer opinião, ela é certa, ela tem garantias. Então vamos orar sobre isso. Eu quero falar com Deus a este respeito, incluindo a sua vida nesse texto. Feche seus olhos. Senhor Deus, todo mundo aqui tem um comportamento, e a gente comporta, ó Pai, com a perspectiva de que vai dar certo, de que a gente vai conseguir realizar certas coisas com resultados. Mas como? Se o Senhor ainda não falou. Todo mundo tem filisteus, Deus. Todo mundo tem inimigos, circunstâncias difíceis a serem vencidas. É uma doença, é uma questão, ó Pai, de escassez financeira, é uma situação relacional mal resolvida, é uma questão, ó Pai, ligada à questão do limite, do lugar que não se sai. Enfim, todo mundo tem uma questão a ser resolvida. São os filisteus.
E a pergunta é: o que fazer, Deus? Como que se faz? Como que se vence? Temos a mania, ó Deus, pressionado por esse mundo, porque o tempo passa a agirmos com as nossas próprias forças, ó Pai, direcionarmos forças no sentido de realizar, entrar em atividade, a tal da dinâmica. Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a dinamizarmos todas as nossas forças na busca pelo Senhor, na pergunta: Deus, posso ir? E se eu for, o Senhor vai dar vitória? Deus, devo ficar? Deus, devo sair? Deus, o que eu devo fazer? E na sua resposta há garantias. Fala com o teu povo, porque na sua resposta, na sua opinião, que não é comum, a sua opinião, Deus, ela é sustentável. Por isso, Deus, abençoa o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Cada resposta, Pai, para cada pessoa, ela tem, ó Pai, uma conotação diferente, uma perspectiva muito diferente. Na segunda vez, Deus, que Davi te perguntou em relação aos filisteus, o Senhor disse: não vá dessa forma, de onde você está, vá por trás, espere o barulho da amoreira, ou da situação ligada àquele fruto. E enquanto, Deus, aquele barulho não aconteceu, Davi não foi. Deus, enquanto a gente não tiver uma resposta, não deixa a gente ir, porque é a sua resposta que dá a garantia. Ajuda-nos nisso, Pai. Tenha compaixão de nós. E é o que eu te peço para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Quem planta, colhe. Estende sua mãozinha aí, por favor. Quem está participando da campanha, por favor. Campanha de oração: quem planta, colhe. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Seu pedido está aí, vamos orar e pedir a Deus graça. Ore comigo: Senhor, ajuda-nos, ó Pai, como o Senhor ajudou Davi, a plantar, ó Pai, expectativa. As expectativas em Ti, ó Deus, são elas a verdadeira causa, os grandes motivos os quais, ó Pai, o Senhor transforma a expectativa em consolidação, em realidade. Olha os pedidos, ó Deus, que estão nesse planta, nessa condição, ó Pai, de semear essa plantação. Olha essa dor, essa esperança de arrumação dentro do lar, arrumação dentro da igreja, arrumação, ó Pai, no serviço, arrumação numa porta aberta. Arruma essa situação, porque essa é a nossa plantação, o pedido de socorro. Atende o nosso pedido de socorro, em nome de Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra diz em Provérbio para que a nossa expectação ela não seja frustrada, e não vai ser, porque é o Senhor. Porque é o Senhor. Se fosse outra pessoa, se fosse uma instituição, se fosse um homem, se fosse, ó Pai, uma grande organização com grandes bases, tudo poderia e pode falhar, não tem garantia. Mas quando a nossa expectativa está em Ti, a nossa confiança está em Ti, ó Pai, a Bíblia fala em bem-aventurança, em felicidade. Então arruma, Pai, arruma situações dos meus irmãos, das minhas irmãs, nessa campanha. Quem planta, colhe. Nós queremos colher a sua resposta, a sua garantia, a sua manifestação que transforma, a sua estratégia, a sua revelação. Nós queremos colher isso, porque sabemos, ó Deus, que é isto que vai mudar tudo, consolidar tudo. Atende a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a semana continua. Amém, graças a Deus por isso. Escola dominical comigo no domingo pela manhã, à noite às 17h15 culto, às 19h15 culto. Estaremos aqui, se Deus quiser. Fique em pé, porque Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Senhor Deus, obrigado por essa noite, pelos louvores, pelas orações aqui feitas. São as nossas plantações. Davi plantou uma busca, uma pergunta,
E o Senhor, que é Deus misericordioso, respondeu: certamente, ó Pai, somos inspirados, motivados pelos textos bíblicos, os quais nos dão a garantia de que o Senhor nos ouve e vai nos atender. Leva o teu povo em paz, fala com o teu povo, visita o teu povo no ambiente que eles estão, em nome de Jesus. Fala lá no serviço, visita à noite em sonhos, traz. Eu sei que o Senhor vai criar circunstâncias, que essas circunstâncias possam levar o teu povo a tomar decisões, porque eles vão ter que tomar, vamos ter que tomar. Livra-nos, ó Deus, da procrastinação, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor, irmão do coração, graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, que te guie em toda a verdade, te abençoe, te ajude, fale com você e te dê respostas diante do que você está passando. Deus te abençoe, um bom restante de semana. Amém.